Bom dia, gente! Tudo na paz aí no meio da semana, né? Vamos seguindo em frente aí, porque a vitória ao lado de Deus sempre é garantida. Hoje a gente vai fazer uma reflexão bem interessante aqui. Eu sei que você outro dia já apreciou aquela história que falava do pai que aceitou o filho pródigo, não é? Mas você sabia que aquele filho pródigo tinha um irmão? Aquele que saiu de casa, levou tudo, a sua herança, ele tinha um irmão que ficou em casa? Veja bem a atitude desse irmão e nós vamos aqui refletir se às vezes a gente não tem a mesma atitude daquele irmão. Bom, o caçula, né, tinha esbanjado toda a sua herança, passado fome, voltado para casa, e aquele que era o primogênito ficou com o pai o tempo todo, trabalhando com o pai. E daí no dia que o irmão voltou para casa, este mais velho, o primogênito, quando chega do trabalho, vê aquela festa, música, aí ele fica sabendo por através de um servo que eles estavam comemorando a volta do seu irmão caçula. Mas sabe, gente, que ele ficou muito indignado. Ele ficou muito chateado com isso, ignorou o irmão dele, nem foi na festa. Na verdade, se encheu de ciúmes. E mesmo depois que o pai explicou para ele tudo o que tinha acontecido, ele acabou reclamando. Assim, mas pai, eu trabalho aqui com o senhor desde sempre como um servo e eu nunca recebi uma festa como essa, nunca foi reconhecido. E agora esse que aí estava esbanjou tudo que tinha, ficar recebendo seus favores sem merecer. Gente, talvez a nossa reação fosse a mesma, não é? Aquele irmão mais velho, ele demonstrou que ele não estava, sabe o quê? Desfrutando a presença do pai. Ele era certinho, ele fazia aquilo que tinha que ser feito, mas ele estava buscando apenas para obter lucro. Por isso, ele não se importou, de repente, com o irmão perdido, não, e nem se alegrou com o pai. A inveja tinha tomado conta do coração. E ali no lugar do pai, se ele estivesse no lugar do pai, ele jamais iria aceitar o seu irmão de volta. Mas aquele pai com amor explicou que tudo que o pai tinha pertencia para ele também, pertencia a ele. E que ele sempre tivera a companhia do pai. O seu irmão não teve a companhia, reconheceu o valor da companhia, né, e realmente havia se arrependido. Sabe que quando Jesus contou essa história, ele queria ilustrar, através do irmão mais velho, o procedimento de alguns judeus daquela época, que faziam o quê? Que desprezavam publicanos, que desprezavam pecadores. Eram pessoas certas, certinhos, né? Eles se achavam filhos justos de Deus, mas nada do que eles faziam era por amor. Olha, não somos nós, de repente, pessoas que agem da mesma maneira como o irmão do filho pródigo, ou como se fosse a irmã do filho pródigo? Será que a gente de repente não vive um cristianismo de tal maneira, fazendo as coisas certas, e daí a gente tem a noção de que a gente de repente é melhor do que os outros porque a gente se comporta bem? Se a gente se vê como pecador, sem merecer aquilo que a gente recebe, que nós somos salvos unicamente por causa do amor de Deus e não por aquilo que fazemos, então nós vamos ser realmente irmãos e irmãs compassivas, sabe? Dos filhos pródigos de Deus, daqueles que sofreram, que sofrem por causa do pecado, que partiram, mas estão voltando. E nós vamos, sabe, fazer o quê? Ficar felizes, ter a alegria de Deus no coração quando vemos essas pessoas voltando. A gente precisa se lembrar bem dessa história, não só do amor do pai, mas que tem que ter o amor do irmão também, por aquele irmão que se vai, mas que volta. Que Deus nos abençoe para isso. Até amanhã. Tchau!